Boa noite a todos, tá? Sejam muito bem-vindos, tá? Mais uma live aqui do Ortodontia de Valor, live de número 34, tá? E na verdade isso aqui é uma regravação, tá, da live que aconteceu hoje mesmo, tá joia? Eu tive um problema técnico com o som, então o som ficou horrível durante a live e as pessoas que estavam assistindo preferiram continuar assistindo, tá? Vamos dizer assim, em homenagem, tá? Em gratidão por essas pessoas terem continuado assistindo mesmo com o som ruim. Meu comprometimento aqui é com a qualidade, né, a qualidade total, tanto da ortodontia que eu estou passando para vocês, que eu estou tentando, né, comunicar para vocês aqui, a maneira que eu vejo a ortodontia, quanto a qualidade do material que eu posto aqui. Então, nada mais justo, tá? Né? Como eu entreguei nas outras 33 lives passadas, tá? Um material de qualidade total para vocês. Então, eu estou aqui assumindo o compromisso, tá? E estou regravando essa live que hoje mesmo, tá? Acabei de dar a live, agora tem volta de 20 minutos. Então, esse aqui eu estou regravando a live que eu acabei de ministrar, tá bom? Para vocês terem um conteúdo, né, de qualidade excepcional, tanto com a parte de áudio quanto a parte de vídeo. Ok? Então, para quem está aqui comigo hoje, tá? E para quem assistiu, novamente, minha gratidão, tá? E eu gostaria de começar essa live, né, essa gravação dessa live do 34 aqui, inicialmente dando os parabéns para meu pai, tá bom? Hoje meu pai está fazendo 90 anos de idade. Então, pai, fica aqui minha homenagem para você, tá? Pela educação que você me deu, pelos princípios que você me passou durante a vida inteira, tá? E pelo fato de você ser um exemplo, tá? Que eu tento sempre seguir, um baita de um amigo, que é um companheiro, um cara que sempre me apoiou em todas as horas, tá? Então vai aqui minha gratidão imensa, tá? E a gratidão a você, né? A gratidão a Deus, tá? Por ter essa possibilidade de conviver com você esses anos todos, tá bom? E que venham mais 90 anos, viu, pai? Tá? Que venham mais 90 anos com muita mais saúde, com muita lucidez, tá? E que você seja esse amigo, esse companheiro que você é, tá? Muito obrigado mesmo do fundo do coração. Então vai uma homenagem aí, tá, pai? Parabéns novamente, tá? E obrigado a Deus, tá? Por você estar comigo aqui na minha vida, por eu ter essa família maravilhosa que eu tenho, ok? Então, gente, eu gostaria hoje aqui, tá, de falar um pouquinho para vocês. Toda segunda-feira, para quem vai assistir isso aqui e não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou idealizador desse projeto, né, o projeto da comunidade aqui do canal do Ortodontia de Valor, onde toda segunda-feira, às 8h57, tá, a gente vai estar postando um conteúdo para vocês aqui relacionado à ortodontia, relacionado ao planejamento diagnóstico e biomecânica da ortodontia. E todo esse conteúdo é um conteúdo que ele é muito prático, ok? Eu não estou aqui para poder passar teoria, para poder dar uma aula, como eu dou numa aula de uma especialização. Meu intuito aqui é de tentar ser o mais objetivo, que você consiga sair dessa live aqui com um conhecimento que você consiga aplicar no dia seguinte no seu consultório, ok? E que esse conhecimento consiga resolver alguns problemas, porventura você possa ter, tá, no dia a dia aí da rotina clínica da ortodontia, ok? E novamente, se durante essa live surgir alguma pergunta, como nós não estamos ao vivo, eu gostaria muito que você não deixasse de responder, tá? Então, abaixo desse vídeo vai ter uma área de comentários. Por favor, se surgir alguma dúvida com relação a algum conteúdo, alguma exposição minha aqui, alguma ideia, ou se você não concordar com o que eu estou falando aqui, ou tiver alguma outra sugestão, por favor, tá? Posta aqui abaixo desse vídeo que você vai estar me ajudando muito. Eu falo que toda vez que a gente tem essa interação de conteúdo, que as pessoas agregam também, né? Não seja só esponja, né? Que você também consiga contribuir, tá fazendo pergunta ou com algum comentário, isso engrandece o nosso canal aqui, engrandece essas lives, faz com que mais pessoas, tá, aprendam, tá? Então isso aqui na verdade é uma comunidade, tá? Entendo que isso aqui é uma comunidade e que todos, tá, todos vocês têm voz ativa aqui a todo momento, beleza? Então, hoje nós vamos falar, né, vou apresentar para vocês aqui, eu vou compartilhar minha tela aqui agora, minha outra tela aqui, só um minuto, show, aí, tá? Nós vamos comentar um pouquinho aqui para vocês hoje a respeito de dois casos clínicos. Na verdade, né, a aula tá exposta, tá, nessa live em um caso clínico que eu estou planejando no meu consultório, que chegou no meu consultório semana passada,
Então eu planejei esse caso aqui e vou expor o planejamento desse caso aqui com vocês. E também através de uma dúvida que foi enviada, né, por um ortodontista que segue a gente, né? Ele segue muitas lives nossas, tá bom? Então eu sou muito grato a essa pessoa, tá? Pelo voto de confiança e por estar enviando esse caso também, que é muito bom. Eu me sinto muito honrado em poder ajudar. Ok? Então eu vou expor primeiro essa dúvida, geralmente pelo menos todo começo de live, os 10, 15 primeiros minutinhos, tá? Eu tento responder as dúvidas que vocês postam durante a semana, tanto no meu Instagram, tá? Me mandando um direct no Instagram, ou pelos próprios comentários aqui dentro do YouTube. Tá bom? Então eu vou responder essas dúvidas e no final a gente já entra, tá? E no final da resposta dessa dúvida que foi encaminhada para mim, eu já entro no caso clínico aqui em questão. E vocês vão ver que os dois casos clínicos aqui tem muita coisa parecida, tá? A mecânica tem uma mecânica parecida que, né, vai ser até legal que a gente vai ter condições de sedimentar melhor esse conhecimento, tá? Vendo duas mecânicas semelhantes, né? Quase praticamente seguidas, tá? No mesmo dia, né? Um conhecimento no mesmo dia. Então vamos direto aqui para o caso, tá? Então a pergunta que me foi colocada foi essa aqui, ó. Né? Primeiramente, o senhor poderia me dar uma opinião, primeiramente, tá? Pelo amor de Deus, senhor, né? Eu tenho essa barba branca, né? Eu tenho aqui essa carequinha aqui, tá bom? Mas, ó, não tenho ruga ainda, tá bom? Me chama senhor, chama de você, me chama de Alexandre, tá? Me chama de colega, me chama de amigo, tá bom? Mas senhor não, tá ok? Mas brincadeira à parte, eu sei que foi por sinal de respeito, né, que ele colocou aqui para mim, tá bom? Mas pode me ser direto, tá? Eu não tenho essas frescuras comigo, não. E a dúvida foi a seguinte: a minha dúvida seria se o ideal era a paciente fazer logo o enxerto no 43 ou se eu poderia continuar conduzindo o tratamento e depois fazer o enxerto gengival. Vocês vão ver que pelo caso clínico, tá, ele tem um problema, né, de um dente 43 com uma recessão grande, esse dente está apinhado, e gostaria de saber se ele começa a mecânica ortodôntica faz o efeito, né, começa a mecânica ortodôntica e faz o enxerto durante o tratamento ortodôntico ou após o tratamento ortodôntico, ou se faz o enxerto antes de começar o tratamento ortodôntico. É uma dúvida que vai aparecer com frequência no seu consultório também, eu tenho certeza disso. Então, você vê que interessante, esse é um caso que foi postado, né, pelo ortodontista, e ele me deu até algumas outras informações que eu gostaria de passar para vocês também, né? Ele me relatou que o problema da linha média, ele é mais superior do que inferior, tá? Depois eu vou fazer alguns comentários com relação também a esse comentário, tá? Não estou duvidando do que ele me falou, mas vou postar algumas coisas clínicas aqui que vale a pena talvez ele revisar se realmente o desvio é superior, se o desvio não é inferior, tá ok? Então vou comentar isso aqui com vocês. E ele colocou realmente, olha você ver onde a queixa dele, a preocupação dele é com relação a esse canino, né? Que está com uma recessão considerável, né? Esse canino é um dente que está aí, né? Ele está vestibularizado e tem uma falta de espaço muito grande entre o canino, né? Entre o lateral, tá? E o premolar aqui. É um paciente que bode de topo, é um bode de topo, tem um periodonto fino, você vê, já está tendo recessões também na região de incisivos inferiores, e tem uma relação que tende a uma relação de classe 3, tá? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E esse mesmo ortodontista que colocou a dúvida aqui, ele colocou o seguinte: ó, eu já comecei o tratamento ortodôntico e já montei o aparelho superior e estou fazendo uma mecânica, né, contínua, com arco contínuo no arco superior, tá bom? E ele falou que vai fazer uma suave expansão do arco superior e no arco inferior, para poder evitar a vestibularização de incisivos inferiores, ele está fazendo uma mecânica segmentada. Ele está segmentando, né, colocando um processo de alinhamento e nivelamento do canino até o molar do lado direito e do lateral do lado direito até o molar do lado esquerdo. Ele deixou o canino de fora, porque a preocupação dele é que, ao passar o fio com arco contínuo, esse arco contínuo poderia vestibularizar incisivos inferiores. Daí essa vestibularização vai piorar o trespasse horizontal, vai piorar o trespasse vertical e vai levar ao quê? Ou talvez também uma piora do periodonto. Você vai estar vestibularizando o dente numa região onde não tem o osso. E como sugestão, ele sugeriu, ó, estou fazendo esse processo por segmentos e eu vou ganhar espaço para esse canino fazendo slices, tá? Na região posterior do lado direito e em todos os dentes, tá? Inferiores do lado
do lado contrário, no intuito de quê? De ganhar espaço para o canino e tentar acertar a linha média. Tá? Então, na verdade, tá? Eu vou dividir isso aqui vou responder essas duas perguntas com relação ao enxerto e vou dar um palpite aqui, um pitaco, tá? Desculpa a palavra, tá bom? Com relação ao planejamento do caso. Então, olha você ver como é que eu vejo esse caso aqui em questão. Eu penso assim com relação ao caso. Será que eu não teria condições da gente melhorar esse trespasso horizontal aqui? Tá? Melhorar esse trespasso horizontal sem ter que fazer o slice? Que o problema já eu vou chegar com relação à parte da recessão. Então, o que acontece? Se for fazer ganhar o espaço, né, para esse canino aqui, tá? Eu vou ter que ganhar aqui o espaço praticamente quase de meio canino. Né? Meio canino aqui é na faixa de 3,5 mm. Então, eu ia ter que ganhar por volta de 3,5 mm, desgastando dentes posteriores do lado de cá e do lado de cá. Se eu começar a fazer um processo de desgaste da região entre o primeiro molar e o primeiro pré aqui, vamos supor que eu desgasto o meio aqui. Tá? A quantidade de movimentação do premolar para trás vai ser pequena. Né? Desgasto mais meio aqui. O primeiro premolar vai movimentar mais do que o segundo, mas talvez não vai encaixar numa relação de classe 1. E no final das contas eu vou ter ganhado provavelmente por volta só de 1,5 mm, tendo que ainda ganhar mais 1,5 mm do lado de cá, fazendo desgaste. Então o que eu pensei? Poxa, será que eu não teria condições da gente ganhar esse espaço de alguma outra maneira? Então o que eu pensei aqui? Esses dentes posteriores mecânica superior está ótimo, vai continuar com essa mecânica. Eu creio que durante o processo de alinhamento e nivelamento, esses dentes aqui superiores do lado direito estão muito mesangulados. Então, a partir do momento que ele alinhar e nivelar esses dentes, provavelmente esse canino no final do processo, ele vai estar mais verticalizado, o premolar vai estar mais verticalizado, esse premolar também vai estar mais verticalizado. Então, provavelmente, essa relação de classe 3 há de piorar. Então, no final do processo de alinhamento do arco superior, esse aqui provavelmente vai ficar mais classe 3 ainda. Então, o que eu pensei aqui? Olha para você ver aqui, ó. Será que daria para a gente poder trabalhar somente no arco inferior, como está proposto aqui, e trabalhando, distalizando esses dentes superiores aqui, trazendo todos os dentes inferiores para trás nessa região aqui, ó, e trazendo todos os dentes inferiores, anteriores aqui, e inferiores do lado esquerdo também para distal? No sentido da gente ganhar espaço para o canino, ainda o que? Ainda fazer um processo de retração dos incisivos inferiores. É que eu pensei, porque eu creio que esse problema de desvio da linha média talvez seja mais inferior, tá, do que superior. Vocês vão ver no próximo slide, tá? Vai ter a oclusal dos dentes, e pela falta oclusal parece que tem uma simetria, tá, de caninos, tá? Uma simetria maior no arco inferior do que no arco superior. Então o que eu pensei para esse caso aqui? Eu continuaria com a mecânica segmentada, eu acho uma ótima conduta que está sendo realizada. Talvez o que eu faria aqui, eu extrairia esse terceiro molar, faria um mini implante aqui, um buccal shelf nessa região aqui, ó, mini implante aqui, o que eu faria? Tá? Traria todo esse M-arco aqui, ó, para distal, então eu vou distalizar. Então eu vou colar vou colar o aparelho nessa região toda, tá bom? Vou passar o fio ortodôntico, tá? E vou fazer o quê? E vou trabalhar, tá? Puxando todos esses dentes aqui, ó, para distal. Até esse canino aqui, tá? Chegar numa relação de classe 1. Lembre, no final do processo de alinhamento e nivelamento superior, esse aqui vai estar mais numa relação de classe 3. Só de fazer isso, você vai ganhar uma quantidade gigantesca de espaço aqui, sem ter que fazer nenhum desgaste entre os dentes. Após o processo de distalização do lado direito, muito provavelmente esse canino vai estar mais distangulado e ele vai estar também o que? Mais bem posicionado em relação ao lateral, que ele vai estar mais dentro do arco. Após o processo desse canino estar já distalizado mais dentro do arco, aí sim, o que nós poderíamos fazer? Podemos passar o arco contínuo no arco inferior, tá? Fazer um processo de alinhamento e renivelamento desses dentes todos, tá? Esse molar ele precisa ser verticalizado. No próximo slide eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso, tá? E depois desse processo, depois da verticalização desse dente aqui, o que nós poderíamos fazer? Poderíamos fazer um processo de retração do arco inferior e lateral. Do lado de cá você não tem espaço, do lado de cá você tem o espaço. Imagina agora você com um arco igual saindo desse molar até esse molar. Você tem uma boa coragem. O que a gente pode fazer? Com o próprio fio redondo, eu vou colocar um murinho no arco nessa região aqui. Ó. Eu vou amarrar esse murinho no bracket para evitar que o fio gire. O fio agora está passando em todos os dentes.
Vou colocar um gurim no arco, pode ser nessa região aqui, um helicóide, vou sair o quê? Vou sair com a lastica e corrente desse dente aqui até o gurim. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar o gurim para distal. Ao puxar o gurim para distal, o que você está fazendo? Você está trazendo todos os dentes inferiores na região anterior e do lado esquerdo para distal. Então, na verdade, você já está corrigindo todo o arco e você está fazendo com que a linha média, no final do processo de retração, esse espaço vai ser consumido da linha média inferior, né, coincida com a linha média dentária superior, fazendo uma mecânica só, sem ter que fazer um processo de esterilização por hemiarco. Distaliza o hemiarco, depois distaliza outro hemiarco, para depois trazer os incisivos para trás. Então você tem que fazer desta maneira. Então, dessa maneira que eu vi esse caso, tá? Eu acho perfeita a conduta que foi realizada com relação à segmentação do arco, tá? Eu só talvez tentaria fazer isso sem fazer o processo de slice. Pode ter esse slice como uma carta na manga. Tem esse slice como uma carta na manga no sentido que no futuro, se você precisar fazer um slice para poder ajudar a tua mecânica, tudo bem, você pode até fazer esse processo, tá? Mas no primeiro momento, tá, eu trabalharia só com o processo de distalização. E olha, vocês verem que interessante. Se a gente for olhar o arco inferior, você pode ver que a simetria ele é maior no canino inferior do que no canino superior. Até que o arco superior está bem posicionado. Tá? Então, de posse dessa simetria, que você tem que pensar, para poder buscar uma simetria de canino, você traz todos os dentes posteriores do lado esquerdo para frente, ou você traz todos os dentes posteriores do lado direito para trás. E pela relação de classe 3, é preferível você trabalhar o quê? Levando todos esses dentes para trás. Mantém esse canino na posição. A hora que esse canino distalizar, provavelmente, né, esse canino vai distalizar esse tanto aqui. Você já vai ter esse canino praticamente dentro do arco. O que você pode fazer para poder promover o processo da correção da linha média? Você vai fechar esse espaço aqui, ó, tá? Fazendo uma retração de todos os dentes inferiores para o lado de cá, com fio redondo, para permitir que você perca torque. A verticalização desse dente aqui pode ser feito com arco lingual. Você pode fazer um arco lingual nessa região aqui, ó, e a gente pode ativar esse arco lingual, tá, de segunda ordem, tá bom? E após a verticalização desse dente com arco lingual, o próprio arco lingual já vai se dividir em ancoragem para você fazer todo o processo de retração do arco inferior aqui, apoiado nesse dente. Como a presença de espaço é unilateral, só nesse hemiarco, a probabilidade desse dente meselizar é praticamente zero, porque para esse dente meselizar ele vai ter que levar todo esse hemiarco para frente. Lembre, você tem um mini implante aqui. Tá? Então, se esses dentes já foram esterilizados, você tem condições até de ancorar, sair depois com o amarrio do mini implante até o canino aqui. Então, a possibilidade de você perder a ancoragem aqui, eu acho que é certo. Tá? Então, eu utilizo muito o arco transpalatina e o arco lingual para fazer processos de retações unilaterais. Eu acho que é um excelente meio de ancoragem, tá bom? Então eu faria essa mecânica, tá, que foi proposta aí. Talvez eu deixaria para poder fazer o slice como uma segunda mecânica, uma mecânica acessória com relação a todo esse processo. Com relação, vou voltar aqui um pouquinho, com relação à recessão, tá? Se você falar agora especificamente da dúvida, se a gente for fazer a recessão né, no início do tratamento aqui, muito provavelmente o implantador periodontista vai ter dificuldade de fazer o enxerto aqui. Essa raiz está muito vestibularizada. Então, a partir do momento que você conseguir colocar esse dente, né, posicionar melhor esse dente, às vezes até dar um torque vestibular de coroa para essa raiz, até dar uma lingualizada, você vai ter uma condição de posicionamento de raiz que vai estar muito mais favorável para o periodontista trabalhar com relação ao enxerto. Então, nesse caso aqui em questão, eu gostaria de fazer um enxerto, né? Eu vou propor para você fazer um enxerto durante o tratamento ortodôntico ou no final do tratamento ortodôntico. Porque que provavelmente a probabilidade de você piorar essa recessão com o tratamento é quase que zero, porque você não vai fazer praticamente expansão nenhuma do arco. E a tua mecânica ortodôntica de distalização desses dentes vai favorecer o quê? A melhora do posicionamento da raiz deste canino, ok? Então vai a resposta com relação a essa pergunta. Quer dizer, então toda vez você vai fazer um enxerto durante o tratamento ortodôntico após? Não, depende muito do caso e depende muito do que você está propondo com relação à tua mecânica. Se fosse fazer um processo de expansão do arco aqui, provavelmente, né, você teria que fazer um enxerto antes, porque durante o processo de expansão, você vai estar movimentando todos os dentes uma área que não tem osso. Então, desse jeito, a espessura da gengiva ela vai servir como uma prevenção uma prevenção no sentido de evitar a piora dessa recessão gengival.
tá bom? Então, é muito lógico o raciocínio, tá bom? Então, nesse caso especificamente, eu acho que eu faria esse enxerto, tá? No final. Então, vai aí a resposta adulta que foi postada. Se não ficou claro, reposte aí novamente, façam novamente uma pergunta abaixo do post do vídeo aqui, que eu torno a responder para vocês o maior prazer, ok? Então vamos para o caso clínico aqui hoje, né, agora em questão, tá? Então você vê aqui, é um caso clínico que apareceu na consultória na semana passada, tá bom? Esse pai esse senhor tem 57 anos de idade, o pai de uma ex-paciente minha, então agora resolveu fazer o tratamento ortodôntico. Daí, se vocês que estão me acompanhando um determinado tempo, vocês sabem que eu gosto sempre de começar qualquer planejamento ortodôntico pela face, né? A face é que me guia todo o processo, a face que vai me dar o caminho que eu posso seguir, o caminho que eu não posso seguir. Então, todo o planejamento inicial é dado pela face. Depois eu vou ver se realmente os dentes permitem, né, que eu faça, se os dentes permitem que eu faça o que eu estou pensando em fazer na face. Por exemplo, se eu preciso retrair, se os dentes estão muito vestibularizados, eu preciso retrair esses dentes, será que a face permite que esses dentes sejam lingualizados? Então, a face vai me nortear todo o meu plano de tratamento. Então, com relação à foto frontal, esse aqui é a linha bipupilar, eu só desci a linha bipupilar, e então tracei a linha aqui, né, passando pelo filtro do lábio superior. Você pode ver aqui, né, a correspondência do lado direito com relação ao lado esquerdo é muito boa. É uma face muito simétrica, uma face muito harmônica, tá ok? Então, com relação, né, à simetria de face, não é o problema principal desse paciente. E a gente olhando para um outro modo, a gente olhando, né, pelas linhas, tá? Bipupilar, né, que deve ser paralela à linha da base alar. A linha da base alar paralela à linha bicomissura, essa face também é uma face muito simétrica com relação também aos dentes, ok? Então, com relação à foto frontal, não tem alterações. Um paciente com bom selamento de boca, tá? Um lábio superior fino. Mas um paciente que frontalmente, tá, ele está muito bem. E com relação ao perfil, nós temos aqui, eu tracei a linha, né, vertical verdadeira passando pelo subnasal. Então você pode ver, ele tem uma suave projeção de lábio superior, uma suave projeção de lábio inferior. É uma projeção grande? Não, não é uma projeção grande, é uma projeção pequena, tá bom? Para um senhor de 57 anos de idade, se me perguntar, Alexandre, você acha ruim essa projeção de lábio? Não, eu considero essa projeção de lábio pela idade que ele tem muito boa. Porque essa projeção de lábio, que muito provavelmente está sendo ocasionada pela projeção de incisivos superiores e incisivos inferiores, está dando um bom suporte de lábio para a idade que ele tem. Se eu trabalhar retraindo muito incisivos superiores e retraindo muito incisivos inferiores, provavelmente ele vai perder muito suporte de lábio e vai ficar com um pogônio e com o nariz muito evidente. E lembrem, cada vez que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo suporte de tecido. Okay? Então a probabilidade do nariz e o pulmão ficar evidentes é muito grande. Então eu vou evitar o máximo possível, se eu for fazer uma quantidade de retração de incisivos superiores, vai ser o mínimo possível ao ponto dessa quantidade de retração não interferir no posicionamento de lábio superior e não interferir no posicionamento de lábio inferior. Desse jeito que eu vejo o caso, né? E com relação às outras linhas também, Alexandre, eu gosto de utilizar plano estético de Ricci. Você pode ver que o lábio inferior está bem posicionado em relação ao plano estético de Ricci. Você tem que ficar por volta de 2 a 4 milímetros atrás da linha. Daí, com relação à linha S de Steiner, né? Você vê o lábio superior também tá bem posicionado. Ele tem que ficar de 0 a mais 1 em relação à linha. Então, com relação a isso, você pode ver que é um perfil agradável. Um paciente padrão 1 de face, com uma suave biprotusão labial. Não sei se vocês concordam com relação, né, ao que eu estou expondo aqui para vocês. Então, de perfil também, o que a face está me falando? A face está falando o seguinte, Alexandre, ó, se você conseguir resolver a parte dentária sem ter que mudar muito o posicionamento de lábio, isso seria o ideal. Né? A única coisa que me chama mais atenção nesse paciente é que esse paciente é um paciente mais vertical, ele tem o afai aumentado, ele tem um terço inferior da face um pouco maior que o terço médio, vocês vão ver na teleradiografia. E o que a gente tem que tomar cuidado? Nós temos que tomar cuidado com relação a esse paciente, né? Principalmente se ele tiver um trespasse vertical justo, da mecânica ortodôntica não levar uma exclusão de dentes posteriores, então não levar o que? Uma abertura do plano.
né, do plano mandibular. O plano mandibular rotacionar no sentido horário e acabar ocasionando uma piora da FAI, uma dificuldade de fechamento de boca, uma piora do espaço vertical. É o único cuidado que você tem que tomar com relação a esse tipo de face. No sorriso, não é o sorriso natural do paciente, mas esse aqui também, esse sorriso me chama a atenção, nem tanto com relação ao corredor bucal, eu até acho o corredor bucal dele relativamente bom, tá? Por mais que ele esteja expondo um pouco o pré-molar do lado de cá, vocês vão ver que tem um pré-molar dele que está lingualizado, mas o que me chama a atenção no sorriso aqui é mais o que? A inclinação de dentes superiores. Os dentes superiores estão muito inclinados para o lado esquerdo. Então, essa diferença de linha média, a linha média dentária superior e inferior estão coincidentes, é decorrente o quê? A inclinação de incisivos superiores. E essas inclinações de incisivos superiores, inclinações que acontecem, igual vocês estão vendo aqui no slide, ela é muito visível para o paciente. Então, quando você tem um desvio de linha média, mas esse desvio ele se dá, né, sem inclinações dentárias, tá? Até 4 milímetros de desvio é tolerável, tá? Agora acontece, quando você tem um processo de inclinações dentárias, isso sobressai muito aos olhos, tá? Até o leigo consegue ver que os dentes estão inclinados. Então, um dos intuitos também do tratamento é a gente buscar a correção dessas inclinações dentárias. E só de você fazer uma boa colagem, aqui já adiantando para vocês, provavelmente isso já seja mais do que suficiente para você promover, tá, uma coincidência das linhas médias. O segundo ponto que não está tão evidente aqui nessa fotografia, mas vocês vão ver que ele tem uma certa alteração de plano oclusal. Os dentes do lado direito estão mais excluídos do que os dentes do lado esquerdo. Então, se realmente essa inclinação estiver muito acentuada, nós temos que tentar buscar uma melhora dessa inclinação, né? Ou incluindo dentes do lado direito ou excluindo dentes do lado esquerdo. Então, vocês verem aqui, né, estou traçando a linha média da face, né? Então todo o meu plano de tratamento também é baseado na linha média da face. Então, sempre quando eu posso terminar incisivos superiores, incisivos inferiores coincidentes com a linha média da face, é bom para o meu paciente. Então, para você ver, os incisivos inferiores estão bem posicionados, então o desvio ele é decorrente da inclinação de incisivos superiores para o lado esquerdo. É isso que a gente tem que tentar buscar em termos de tratamento. Uma foto mais aproximada, né, da boca aqui, olha que interessante aqui. O que nós temos aqui? Né? Dá para ver bem o desvio da linha média, tá? Superior em relação à linha média dentária inferior. Dá para você poder ver, né, esse desvio com relação à linha média. E olha para você ver com relação ao plano oclusal superior. O plano oclusal superior está totalmente alterado, né? O plano oclusal superior deveria estar coincidente com a linha da base alar. Bom, então o que acontece? O lado direito está muito mais excluído em relação ao lado esquerdo. Então já vão pensando aí comigo. Quando você tem uma alteração de plano oclusal, você tem que buscar essa correção. Ou você corrige essa correção, é bem assim, né? Ou você vai para o lado direito ou vai para o lado esquerdo. Então você corrige você corrige essa inclinação de plano oclusal. Ou incluindo dentes do lado direito ou excluindo dentes do lado esquerdo. Vão pensando em o que vocês fariam. Incluiria lado direito ou excluiria lado esquerdo? Ele tem uma tendência de expor mais gengiva do lado direito do que do lado esquerdo. E esse dente é um dente que vai ser restaurado antes do tratamento ortodôntico, então não preocupe com relação à condição desse dente. Tá? As resinas, ele vai fazer tudo no final do tratamento, as resinas não têm infiltração. Tá? E além disso também, olha que interessante, ele tem um canino do lado direito mais excluído em relação ao canino do lado esquerdo. Então, será que é mais interessante deixar o canino mais exposto ou será que é mais interessante nós incluirmos o lado direito e deixar um sorriso mais, né, mais nivelado com uma predominância maior de incisivos superiores? Então são perguntas que vocês já têm que ir formulando aí durante o seu planejamento, tá? Porque isso é interessante, lá na frente vai te ajudar até a resposta do que você deve fazer em termos, né, de correção. Então, é um sorriso também que não me agrada, tá? A gente tem que buscar correção. Com relação à cefalometria, vocês podem ver que ele tem o quê? Ele tem incisivos superiores e incisivos inferiores muito vesicularizados, teve um ângulo das labial está um ângulo fechado, tá? Então, tudo que eu puder fazer para tentar diminuir um pouquinho a inclinação de incisivos inferiores e superiores vai ser bom para o caso. É um paciente que não tem muita exposição de incisivos superiores em repouso. Por quê? Porque os dentes estão muito vesicularizados. Então, se eu conseguir diminuir o ângulo entre incisivos,
diminuindo a inclinação de incisivo superior e diminuindo a inclinação de incisivo inferior, isso favorece, né, a melhora do meu trespasse horizontal. Você viu que ele morde de topo, favorece a melhora do meu trespasse vertical e favorece ter a quantidade de exposição de incisivos superiores. Okay? O que você não deve fazer? É diminuir a quantidade diminuir a inclinação de incisivo inferior na mesma quantidade que se você diminuir a inclinação de incisivo superior. Então, no caso aqui em questão, você tem que diminuir muito mais a inclinação de incisivos inferiores do que superiores, senão você vai terminar o caso mordendo de topo, ok? Então, é um outro dado que você tem que levar em consideração. Né? Com relação aos planos, aqui você pode ver, né? Praticamente é um paciente mais divergente, você vê que o plano oclusal está muito divergente em relação ao plano palatino, ele tem uma tendência de ter o terço inferior da face maior que o terço médio, ok? Então ele tem a altura facial anterior inferior maior que a altura facial posterior, então cuidado você tem que tomar com esse caso. Toda mecânica que você for realizar nesse caso, tentar realizar essa mecânica com o mínimo de exclusão possível de dentes posteriores. Cada vez que você for realizar a mecânica e tiver exclusão de dentes posteriores, a probabilidade de você piorar o trespasse vertical, a probabilidade dessa mandíbula rotacionar no sentido horário é muito grande. Então, na verdade, você vai estar o quê? Tentando corrigir a mordida de topo, né? Mas a tua mecânica ortodôntica te levando um efeito colateral de piora nesse caso. Então, muito cuidado. Então, qual é o maior cuidado que eu tenho que ter nesse caso na região posterior? É toda a mecânica que for realizando os dentes posteriores, e olha, você vê, ele tem a ausência de dois dentes, ele tem a ausência, já adiantando para vocês, ele tem a ausência do dente 36 e 46. Então, durante o processo, se eu precisar de uma verticalização de dentes posteriores, eu deveria promover esse processo de verticalização, evitando a exclusão de dentes posteriores, para não o quê? Abrir o ângulo e essa mandíbula girar no sentido horário. Então, o cuidado vocês têm que ter com relação a esse caso. A altura facial anterior e inferior é muito maior que a altura facial posterior, então nós vamos ter que tomar o cuidado, né, como disse anteriormente no slide passado, de não abrir mais essa altura facial anterior e inferior. E olha que interessante com relação à panorâmica aqui em questão agora. Já vocês vão ver, né, as fotos intrabucais, então é um paciente, tá, que ele tem alguns problemas, né, a serem relatados aqui. Primeiro problema é a ausência dos dentes, tá? Ele tem a ausência do dente 17, tem a ausência do dente 36 e do dente 46. Né? E além dessas ausências, tá? Me chama a atenção aqui nessas setas vermelhas, tá? A perda óssea que ele teve uma perda óssea oblíqua, tá? Entre o dente 21 e 22. Ele teve uma perda óssea também muito grande entre o dente 37 e 38 nessa região aqui. E teve uma perda óssea também grande, tá? Entre o dente 47 e 48, tá? E na região desse premolar também ele perdeu quase que um terço de inserção óssea aqui. E além dessas perdas localizadas, tá? Vocês podem ver que a altura óssea na região da distal do primeiro molar aqui é muito pequena, praticamente vocês vão ver na fotografia intrabucal, tá? Praticamente, né, a raiz distal aqui está praticamente inserida somente com um terço de raiz aqui. E olha a dificuldade até mesmo para reabilitar nessa região aqui. Como é que você vai fazer um implante nessa região sem altura de osso? Muito provavelmente você vai precisar promover um processo de levantamento de seio até um enxerto ósseo nessa região, tá bom? Então, é até uma possibilidade de a gente pensar, poxa, será que não, né, já vai pensando aí comigo, será que não vale a pena, não daria para a gente terminar o lado direito aqui só incluindo em primeiro molar? Outros pacientes às vezes não tem que colocar o segundo molar. Né? Então já vai pensando comigo aí com relação, tá, esses dados todos aí. Tá? Então, uma imagem mais próxima, vocês terem então, uma ideia, tá? Então, vocês podem ver que na região distal do primeiro molar, a quantidade de osso, né, na raiz distal é muito pequena. Então, isso inviabiliza até o processo de distalização. Se eu precisasse distalizar esses dentes aqui, tá? Eu tenho que fazer isso com muita cautela, porque praticamente eu não tenho osso da distal do primeiro molar. Eu tenho uma perda óssea, tá, oblíqua entre o dente 21 e 22, tomar muito cuidado também durante essa movimentação ortodôntica. Na região, tá, do segundo premolar aqui, eu já perdi praticamente um terço de inserção óssea. E perdi muito osso também aqui entre o dente 37 e 38 e entre o dente 47 e 48. Além disso tudo ainda, vocês podem ver que ele tem um processo, tá parecendo uma reabsorção radical, uma reabsorção cervical externa nessa região aqui. Tem uma área radionusta da raiz nessa região aqui, ó. E foi sugerido pelo clínico dele, tá? O tratamento endodôntico desses dentes, o tratamento restaurador. O que eu sugeri para ele?
Como a área de acesso aqui é muito difícil, imagina vocês terem acesso a essa região com o terceiro molar. E eu preciso desse terceiro molar durante o tratamento ortodôntico, principalmente se ele perder esse dente, eu tenho um outro molar para poder ser utilizado. Então o que eu sugeri para ele? Eu acho que tem pouca relação dessa lesão com o endodôntico, com o tratamento endodôntico, tá bom? Então eu não vejo por que fazer o tratamento endodôntico desse paciente, se o paciente, se esses dentes estiverem vitais. Então o que eu falei para ele? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos começar o processo de movimentação ortodôntica e vamos preservar, tá, essas lesões. Se durante o tratamento ortodôntico, vamos preservar, se durante o tratamento ortodôntico houver piora dessas lesões, eu paro a movimentação e a gente retrata isso aí, né, tenta fazer o tratamento aí, tenta abrir, talvez vai ter que, né, vai ter que abrir retalho para poder ter o acesso a isso aí. Agora, se a gente fizer toda a movimentação ortodôntica e com controle radiográfico de rotina, não tiver nenhuma alteração dessas lesões, vamos mantendo aí lá na frente a gente vê o que faz com essas lesões aí. Tá? E ele aceitou a proposta. Então a única coisa que ele vai fazer antes do começo do tratamento é fazer a restauração desse dente, aí tem que fazer a avaliação endodôntica desse dente para ver se tem vitalidade ou não, e vai fazer então um bloco, uma coroa desse dente, tá? E eu disse para ele também, ó, no seu tratamento ortodôntico existe muito risco, tá? Né, de perdas, tá? Do dente 16, de perda do dente 37 e de perda do dente 35. Existe um risco da perda, não quer dizer que você vá perder os dentes. Por quê? Porque são, na boca deles são os 3 dentes mais comprometidos periodontalmente. Bom, então isso que a gente tem que deixar o paciente bem ciente, tá joia? Eu não gosto de condenar dente antes de fazer o processo de movimentação. Imagina, para dentes já condenados, se você falar assim, Alexandre, esses dentes estão condenados. E se eu conseguir fazer uma movimentação ortodôntica que manter esses dentes na boca, não é bom para o paciente? Uma coisa que já está condenada, piorar, você não vai piorar. Não é verdade? Então vale a pena você fazer a tentativa aí, tá? De tentar manter esses dentes na boca e durante o tratamento você vai reavaliando, tá? E vai comunicando isso para o seu paciente. Então olha que você vê que, né? Que dificuldade esse caso aqui. É um caso muito semelhante ao caso passado, em que sentido? Olha para você ver novamente, o caso do paciente morde de topo, está praticamente, né, quase que cruzado essa região, tem uma alteração do plano oclusal, tem muito problema periodontal, você vê até que ele tem uma inserção de gengiva até boa na região anterior do arco superior, mas tem uma restriçãozinha desse incisivo aqui, esse aqui é uma coroa. Essa restrição pode ser até do contato que está tendo no incisivo inferior para com o incisivo superior, mas é para você ver, tem muita restrição na região de premolares e caninos, na região de molar tem uma baita de restrição aqui também, na região de molar inferior, na região de premolar perdeu muito osso nessa região, e nessa região também entre o segundo molar e terceiro molar aqui. E aí você vê, né, na região de incisivos também tem um pouco de recessão, já por mais que o periodonto essa região, você já tem um periodonto bom, tá bom? Então, nesse caso, o que você tem que tentar fazer nesse caso? Já te olhando as suas fotografias. Nós temos que tentar buscar um trespasso horizontal e um bom trespasso vertical para esse paciente. E esse paciente é um paciente que tem uma relação posterior de classe 3, tem uma relação posterior de classe 3 de canino nessa região do lado direito e canino também na região do lado esquerdo. Você vê o desgaste dentário que já está tendo aqui devido a essa mordida de topo. Então a gente tem que buscar restabelecer, né? Esse é um caso que não é um caso só estético, é um caso que eu considero muito mais funcional do que estético, tá bom? Então se a gente conseguir restabelecer um bom trespasse horizontal, um bom trespasse vertical, e se a gente conseguir restabelecer esse trespasse, né? Não por meio de quê? De expansão de arco, eu preciso ganhar espaço no arco inferior, mas eu que não quero ganhar esse espaço expandindo o arco, porque o periodonto é o periodonto pobre. Então, se eu conseguir ganhar esse espaço sem ter que expandir o arco superior, sem ter que expandir o arco inferior, vai ser bom para o caso. Então, vamos pensando aí, o que você faria nesse caso aí? Qual que seria a sua conduta terapêutica com relação a esse caso? Então, vamos pensando aí direitinho, né? E olha você vê, ele tem uma assimetria de caninos superiores e tem também uma assimetria de caninos inferiores. Não é simetria grande, tá? Mas tem no final do tratamento que a gente tem que tentar buscar. Então, o máximo possível de simetria desses dentes. Esse molar, ele está girado, já então vamos ver novamente, né? Essa linha devia ter passado mais ou menos na ponta de canino. Então, essa falta de espaço desse premolar, ela pode ser, né, ela pode ser resolvida por meio de um giro desse dente aqui. Nós podemos girar o 24 um pouquinho para ver para mesial, nós podemos girar o molar um pouquinho para distal. Eu acho que é mais do que suficiente para você poder ganhar um espaço para esse premolar. Então isso aqui não me preocupa. Então nós estamos ganhando espaço premolar somente corrigindo os giros, tá? Não gerando uma expansão do arco. E no arco inferior, a natureza já fez parte do serviço, já te deu espaço, né? Relativamente. Não é o que a gente queria,
tá bom? Mas já te deu um espaço aqui, por meio da perda de dentes que esse paciente teve durante a vida aí, né? Já perdeu o dente 36 e 46. Então, para vocês que me acompanham, que vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com relação a essa lista de problemas, eu acho que ela te dá uma clareza, tá, do que você tem que fazer com relação ao tratamento desse paciente. Então, por quê? Porque todo problema que você colocar aqui, você tem que buscar uma solução para esse problema. Geralmente a solução é o contrário do problema. Okay? Se os dentes, por exemplo, se os dentes estão vestibularizados, o que você tentar fazer? Tentar lingualizar os dentes. Bom, você está tendo falta de espaço, canino, se esse dente for uma relação de classe 3, imagina você, se uma relação de classe 3, ou eu tenho que levar dentes superiores para frente, eu tenho que levar dentes inferiores para trás. Então, uma vez que você escreve aquilo ali, de certa maneira, você está exercitando a sua cabeça, o seu cérebro, a tentar buscar uma solução para esses problemas. Então, isso te dá uma clareza, uma visão, tá, diferente, tá, do caso. Então, você vê o que eu postei com relação à lista de problemas, né? A face, praticamente o problema que ele tem é a faia aumentado. Transversalmente, ele tem uma tendência de mordida cruzada na região de molares lado direito e lado esquerdo, tá? Mas essa tendência de mordida cruzada é mais decorrente, tá, de uma expansão na região de molares no arco inferior. Então, o que eu posso fazer, então? Posso tentar controlar essa expansão contraindo o arco inferior. Verticalmente, tem ausência de trespasse, né? Vertical, zero, então a tendência à mordida aberta anterior. Nós vimos que é devido ao arfaio aumentar, devido também à inclinação de incisivos superiores. Os incisivos superiores e inferiores estão muito vescularizados, isso propicia essa falta de trespasse vertical. E tem uma alteração do plano oclusal. O lado direito está mais excluído em relação ao lado esquerdo, tá? E no meu ponto de vista, talvez seja melhor a gente incluir lado direito do que excluir lado esquerdo. Sagitalmente, trespasse zero, horizontal, a relação de canino de classe 3, o desvio da linha média dentária superior para o lado direito, que é mais decorrente de inclinação, e o fato de ter incisivos superiores e incisivos inferiores vestibularizados e protuídos. Unitariamente, né, todo aquele processo de retração que eu mostrei para vocês, a ausência, né, a perda óssea em algumas regiões localizadas no arco, tá? Um biotipo gengival fino, e que mais me preocupa dentariamente é a tendência o quê? Com a perda do dente 36 e 46, o 37 e 47 exalizaram. Então esses dentes provavelmente você vai ter que buscar um processo de verticalização desses dentes. Então, de posse da lista de problema, fica fácil de você agora saber o que você tem que fazer para poder corrigir, né, eliminar esses problemas, buscando uma solução, e fica fácil de você tentar estipular quais são as prioridades, tá? O que você vai corrigir primeiro. A lista de problemas te ajuda a enxergar isso também. Ou será que eu vou dar tiro para tudo quanto é lado para corrigir tudo de uma vez? Né? Então, nesse sentido, toda vez que eu vou tratar um caso também, eu vou me questionando, tá? Eu vou fazendo perguntas para mim mesmo, tá? E provavelmente se eu mostrasse esse caso para vocês e pedisse para vocês planejarem esse caso, eu tenho certeza que alguma dessas dúvidas aqui iriam surgir na cabeça de vocês. Acompanhe aqui comigo. Talvez você perguntaria assim para você, será que, né, eu vou aceitar a inclinação de incisivos superiores e inferiores? Será que eu vou aceitar, né? Nós vimos que esses dentes estão vestibularizados e protuídos. Será que eu vou terminar aceitando essa vestibularização? Como que eu vou fazer para corrigir a classe 3 de canino, do lado direito e do lado esquerdo? Como eu vou verticalizar o dente 37 e 47? Vou verticalizar esses dentes excluindo ou vou verticalizar esses dentes incluindo? Os espaços dos dentes 36 e 46 vão ser fechados? Ou será que eu vou ter que fazer algum implante no arco inferior? Como que eu vou corrigir o plano oclusal? Eu vou corrigir incluindo o lado direito ou vou corrigir excluindo o lado esquerdo? O que devo fazer com relação às retrações gengivais? Trato as retrações antes, faz o enxerto antes e deixo para fazer o enxerto depois. Será que a minha mecânica da ortodonte não vai atrapalhar essas retrações gengivais? O que eu tenho que fazer mecanicamente para poder evitar que essas retrações piorem? Devo realizar implante na região do dente 17? Existe risco de perdas de dentes? Então você vê que interessante. São perguntas que provavelmente você está fazendo aí agora na cabeça de você quando eu estou mostrando esse caso. É interessante você perguntar, porque a pergunta te exige, faz com que você pare e pense, né, com relação, né, aos problemas que estão acontecendo. Então, o que eu tenho que tentar fazer? Eu tenho que tentar responder essas perguntas. Né? E posso o quê? Linkar minha lista de problemas, linkar com essas perguntas e tentar fazer, né, montar o quebra-cabeça do nosso caso aqui em questão.
Então, de posse disso aqui, eu gostaria de mostrar para vocês algumas possibilidades de tratamento aqui, tá? Praticamente, eu gerei só uma opção para esse caso aqui, que eu acho que é a melhor opção possível para o paciente, tá? Então, novamente, só para a gente relembrar aqui, as imagens de modelo, fica mais fácil a gente poder ver a relação dentária. Vocês podem ver que é realmente uma relação dentária de classe 3, esse canino, na verdade, tinha que estar nessa meia, esse premolar tinha que estar nessa meia, esse premolar tinha que estar nessa meia, e aqui também, esses premolares tinham que estar mais para trás, esses premolares estão um pouquinho mesangulares, estão um pouquinho também inclinados para mesial. Então, esses dentes todos tinham que estar mais para trás. O que a gente não pode fazer nesse caso, relembrando, é vestibularizar mais incisivos inferiores. Então, eu pergunto para vocês, será o fato da gente começar a mecânica ortodôntica passando um arco contínuo nesses dentes aqui, ó, fora, fora, será que essa mecânica de arco contínuo vai favorecer minha correção ortodôntica? Será que o arco contínuo não vai acabar gerando tanto efeito colateral que vai acabar piorando o meu caso? Será que se o fato de você passar o arco contínuo não vai gerar uma vestibularização desses incisivos inferiores, tá? E vai te gerar o quê? Um aprofundamento da mordida nessa região aqui, porque esse molar vai acabar incluindo pré-molares nessa região. Então, olha que interessante essas perguntas que você tem que fazer aqui, né, com relação a esse caso. Então, de posse disso, o que eu quero apresentar aqui para vocês, né? Eu quero mostrar para vocês como é que eu faria, né, toda a correção desse caso aqui. Depois eu vou estipular, vou escrever então passo a passo para vocês. Então vamos começar a pensar aqui. Olha vocês verem aqui comigo. Vou voltar aqui. Isso. Olha vocês verem aqui, ó. Se vocês repararem bem, tá? Molar, pré-molar e canino do lado direito estão até meso-ovulados. Então, quanto mais verticalizado eu deixar esses dentes, tá? Eu consigo até ganhar um espaço entre canino lateral aqui. E quanto mais verticalizados estiverem esses dentes, maior a probabilidade de eu movimentar esses dentes para distal. E lembre, quanto mais eu movimentar esses dentes para distal sem ter que extrair dentes, não vamos pensar em extração aqui agora não, melhor. Então imagine que vocês durante o processo de alinhamento e nivelamento, eu consegui fazer isso aqui com o canino, eu consegui verticalizar esse canino, eu consigo verticalizar esse spray, consegui verticalizar esse spray, consegui verticalizar esse molar aqui, ó. Muito provavelmente você vai ganhar uma quantidade de espaço até razoável aqui, ó, entre lateral e canino. E se eu promover esse mesmo processo aqui, se eu conseguir verticalizar aqui, se eu conseguir verticalizar aqui, se eu conseguir verticalizar aqui, fora o giro desse dente, o giro desse dente vai me ajudar no ganho de espaço aqui. Então eu vou estar ganhando uma quantidade de espaço muito boa, e é lógico, eu vou estar piorando a relação de classe 3. Mas não preocupa com relação a isso aqui. Lembrem, tá? Você tem espaço no arco inferior para poder trabalhar. Então, se eu faço esse movimento aqui, eu não vou estar distalizando esses dentes, tá? Vou estar só corrigindo a inclinação, a angulação desses dentes, e isso favorece o quê? Quanto mais verticalizados os dentes estiverem no arco, maior vai ser, né? Maior vai ser o perímetro, a maior possibilidade você vai ter o quê? Para no final do tratamento trazer até os incisivos superiores um pouquinho para 10, tá? Mudar um pouco a inclinação desses índices superiores. Então eu consigo fazer isso aqui com arco contínuo? Acho que eu consigo. Então o que eu faria aqui? Eu geraria esse dente com arco transpalatino, bom? E após o giro desse dente aqui, eu vou começar a promover um processo de alinhamento e nivelamento de todo o arco inferior com arco contínuo. E eu gostaria de tratar aquela inclinação de plano oclusal por meio de inclusão do lado direito. Então nessa região que provavelmente eu faria um mini implante, tá? Pode ser um mini implante na região do IZC aqui, ou pode ser um mini implante até intraalveolar, entre molar e premolar, e vou promover o quê? Vou promover todo o processo de inclusão do arco do lado direito, tá bom? E essa inclusão, se você conseguir fazer essa inclusão com fio retangular, porque todo o processo de inclusão tende a vestibularizar a coroa, se você conseguir fazer isso com fio retangular, você vai ter maior controle de torque. E muito provavelmente, se você conseguir fazer essa inclusão também com fio retangular, muito pouco provável que você vai precisar usar um mini implante por palatina. Então, no arco superior, eu vejo a mecânica desse jeito que eu estou falando para vocês aqui. Está trabalhando, está verticalizando os dentes e incluindo o lado direito. Tá bom. Alexandre, no arco inferior, o que você vai fazer? Já que você falou, provavelmente, se você passasse um arco contínuo aqui, tá? Provavelmente a quantidade de efeito colateral que geraria aqui seria muito grande. Então, eu trabalharia com arco inferior da seguinte maneira. O que eu penso quando eu pego um caso complexo aqui? Eu penso o seguinte, quais são os dentes pilares para toda movimentação ortodôntica? São os caninos e os molares. Principalmente os molares, né? Porque se você for fazer todo o processo de arcação, imagina, você tem que retrair dentes aqui, está na relação de classe 3.
Ou você corrige a classe 3, ou levando dentes superiores para frente, ou levando dentes inferiores para trás. Você não vai levar dentes superiores para frente, porque esse paciente já tem uma biprotusão, né? Já tem ausência de trespasse horizontal, já tem ausência de trespasse vertical. Então o que sobrou para você? Sobrou levar os dentes inferiores para trás. Então, para isso, você vai precisar dos molares, porque você vai ter que empurrar esses dentes posterior. Então, esses dentes são os dentes sem coragem. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer no caso aqui no arco inferior é promover logo de cara a verticalização do dente 37 e a verticalização do dente 47. E esse processo de verticalização, o que eu preciso? Eu preciso verticalizar esse dente, eu preciso de um momento, eu preciso aqui também de um momento. Tá? Olha a quantidade de exposição de raiz desse dente aqui até o início de exposição de fuga. E eu gostaria que essa verticalização se desse, mas não gostaria que essa verticalização se desse com exclusão, porque senão vai abrir a mordida. A hora que você vê o contato que já está tendo aqui de molar. E vai tender a expor mais ainda essa fuga. Então, se eu conseguisse fazer esse processo de verticalização incluindo molares, se eu conseguisse fazer esse processo de verticalização incluindo, seria o ideal. O que você tem que pensar? Qual mecânica que você consegue fazer para te gerar esse sistema de força que está aqui? Ó? Momento, tá? Anti-horário e processo de inclusão. O cantilever você não consegue fazer dessa maneira. Se você for usar um cantilever, o cantilever vai te gerar exclusão. Se você passar o fio contínuo aqui, também provavelmente vai te gerar exclusão aqui também. Então a melhor maneira de você promover esse processo aqui é utilizando uma alça de verticalização. Agora, para usar a alça de verticalização, você precisa de uma ancoragem na região anterior. Mas como é que eu vou ter essa ancoragem, Alexandre, se o arco não está nivelado ainda? Então pensa comigo. Mas pensa comigo, você pode deixar para fazer esse processo de alinhamento e nivelamento futuramente? Você pode começar assim, ó, você pode começar colando brecos aqui, ó, nivelados. Esquece a altura, esquece a angulação, cola aqui nivelado, esquece os 4 incisivos, cola aqui nivelado, ó. Cola aqui nivelado, sem preocupar com a angulação, cola aqui nivelado. E o que você vai fazer de cara? Vai passar um fio retangular 19 por 25. O primeiro fio que esse slot vai ver é um fio 19 por 25 de aço. Então você vai vir com o fio 19 por 25 de aço. Você vai passivar ele no sentido in out, para passivar os torques. Nessa região você pode fazer uma dobra para esse fio aproximar dos incisivos para não ficar machucando o paciente. E você vai vir com o fio retangular de pré-molar, né? Pré-molar. E nesse fio retangular que você vai fazer aqui, vai colocar um tubo em cruzeta aqui, ó. Você vai colocar um tubo em cruzeta aqui, ó. E nesse tubo em cruzeta você vai entrar o quê? Você vai entrar com sua alça de verticalização. Esse tubo em cruzeta aqui, você vai entrar com sua alça de verticalização. E você vai ativar essa alça de verticalização, tá? Geometria 6. Já eu mostrei isso para vocês na aula de verticalização de molares. Quem não assistiu essa live ainda, se não me engano é a live 33 ou 32, assiste lá, que lá está explicadinho, detalhado como que você tem que fazer esse processo para poder ativar essa alça. E o legal dessa alça aqui é que ela vai te gerar isso aqui, vai te gerar um momento e vai te gerar uma força de inclusão. A partir do momento que eu verticalizei esse molar, a partir do momento que eu verticalizei esse molar, eu vou apagar o quadro aqui para não ficar, né, muita tinta aqui. A partir do momento que eu tenho esse dente agora aqui, ó, a partir do momento que eu tenho esse dente verticalizado, a partir do momento que eu tenho esse molar verticalizado, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu tenho que ganhar espaço para poder nivelar incisivos. O que eu faço aqui então? Você já está com o fio retangular aqui, ó. Então o que você faz aqui? Faz um mini implante nessa região aqui, ó. Na visual do molar, faz um mini implante nessa região aqui, ó. E o que você faz? Puxa de canino para trás do mini implante. Puxa de canino para trás, apoiado onde? Apoiado no mini implante. Então aqui vai ser distalizado. Então todos os dentes inferiores aqui, ó, de canino para trás vai ser distalizado. Todos os dentes de canino para trás vai ser distalizado. Então você vai distalizar esse bloco aqui inteiro, ó. O que você está fazendo? Você está distalizando isso aqui, ó. Você está distalizando isso aqui, ó. Ok? A hora que esses dentes distalizaram, você vê, ancorado aqui em 2 mini implantes. A hora que isso aqui estiver distalizado, esse canino vai sair dessa posição, provavelmente esse canino vai entrar aqui. Ó. Esse canino superior vai estar mais distalizado. Então, a hora que esse canino entrar no arco
E a hora que esse canino entrar numa relação de classe 1, você vai ter, praticamente aqui quase não vai ter diastema nenhum, porque esse dente está apinhado, mas aqui você vai ganhar uma quantidade de espaço muito grande nessa região aqui. É como se você, vou apagar novamente aqui, é como se você estivesse vendo a ponta desse premolar aqui, ó, encaixado nessa meia aqui, ó. É como se você estivesse vendo a ponta desse premolar aqui, ó, encaixado nessa meia aqui, ó. Então, praticamente, esse espaço todo que você está vendo nessa região aqui, ó, ele vai ser fechado. E aqui, Alexandre? Provavelmente esse dente vai distalizar um pouco, mas como se mais estivesse imaginando a ponta de custo desse dente aqui ocluído aqui, então vai consumir por volta aqui de uns 2, 3 milímetros de espaço. Então, no final, você vai ter um espaço aqui para poder fazer o quê? Provavelmente para poder fazer um implante aqui, ó, tá? De um pré-molarzinho aqui, ó. Ok? Então, desse jeito que eu vejo o caso. Aí você vai me perguntar assim, Alexandre, beleza, tá joia. Retraiu caninos. E agora, o que os incisivos? Após o processo de retração de caninos do lado direito e do lado esquerdo, você vai fazer o quê? Você não tem apinhamento mais, cola os 4 incisivos, você pode até tirar os breques de caninos e premolares, tira, recola eles, renivela o arco superior e inferior inteiro e faz o processo o quê? O processo de retração. Tá? Até mesmo com fio redondo, coloca 2 guris de cada lado e inicia o processo de retração, como se fosse uma retração em bloco. O que vai acontecer com os incisivos? Como você está retraindo em fio redondo, de aço, tá? Pelo amor de Deus, não é nitinol, o que vai acontecer? Esses incisivos vão perder inclinação, vai aumentar o quê? Vai aumentar a quantidade de espaço vertical por caso. Tá? Ficou bem claro aqui? Tá? Você vê uma mecânica que ela é trabalhosa, mas não é uma mecânica difícil de ser realizada. Tá? Basta o quê? Colocar a cabeça para poder pensar. Eu só vejo esse caso com você passando um arco contínuo, a probabilidade de você perder o controle do caso, tá? Eu considero que é muito grande. Tá? Então eu faria isso nesse caso. Então vamos pensar aqui no arco superior. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou promover meu processo de alinhamento e nivelamento, com suave expansão do arco com o próprio fio, vou girar o dente 26, tá? Vou colocar um mini implante nessa região aqui e vou promover o quê? A correção do plano oclusal, incluindo dentes superiores, posteriores do lado direito. É isso que vai ser feito a mecânica do arco superior. Tá? Então a sequência de tratamento do arco superior vai ser essa: bandagem 16, 26, o arco transpalatino para promover o giro, tá? Do dente 26, colagem direta dos dentes superiores, mais alinhamento e nivelamento, tá? 16 a 27. Em fio retangular, instala o mini implante, inicia o processo de intrusão, você tem o controle de torque, inclui o lado direito para correção do plano oclusal, finalização, sua contenção, tá? Com o aparelho que você quiser usar para contenção aqui. No arco inferior, bom, é o arco que a mecânica é um pouquinho mais trabalhosa, mas você vai inicialmente promover a verticalização dos molares, tá? Então você vai colar nivelado pré-molares e caninos, colar nivelado de pré-molares e caninos, esquece os incisivos, tá? Verticaliza os molares, depois de verticalizar os molares, faz os 2 mini implantes na mesial dos molares, o que? Retrai canino e premolar para trás, recai canino e premolar para trás. A hora que você tiver uma quantidade de espaço razoável, boa, esses dentes estiverem no arco, né? Remove os breaks todos, recola os incisivos inferiores e inicia o processo de retração do arco inferior. Aí essa é a mecânica, tá? Do arco inferior. Então a sequência de tratamento: você vai fazer a colagem dos dentes nivelados, vai passar o aço sinal por 25, vai colar o 37, 47, vai entrar com a alça de verticalização. Após a verticalização, você vai distalizar, né? De canino para trás, lado direito e lado esquerdo, apoiado no mini implante, tá joia? Alveolar na mesial do 37, 47. Após a distalização, colagem direta de incisivos inferiores, realinhar e renivelar o arco e perder a inclinação dos incisivos inferiores por meio de uma retração anterior e inferior. Vai finalizar, tá do lado esquerdo, o espaço vai ser totalmente fechado e vai fazer um implante na região do dente 46. Contenção de canino a canino, contenção do 37 ao 47 fixa, do 47 ao implante para poder evitar a abertura, tá, de espaço. Ok? E olha que interessante, tá? Depois de feito tudo isso aqui, tá? O que eu falei assim, Alexandre? Existe uma ferramenta que chama oclusograma, é uma ferramenta que você consegue visualizar, né, o seu plano de tratamento antes de executar na boca do paciente. Só que eu sei que muitos de vocês não têm essa ferramenta, existe um programinha para poder fazer isso aqui, existem várias maneiras de fazer isso aqui, mas nem todo mundo tem esse acesso. Então que eu falei assim, poxa, eu acho injusto, né, eu fazer todo o planejamento inicialmente pelo oclusograma para depois eu falar para vocês o que tem que ser feito. Então o que eu fiz nesse caso aqui? Eu fiz todo o planejamento sem oclusograma nenhum, tá? Só tentando raciocinar
o que eu tinha que fazer, e depois o que eu fiz? Falei assim, vou checar que se todo o planejamento que eu realizei anteriormente, ele vai ser legal. Se vai dar o que eu estou pensando. Então, depois disso aqui, eu fiz o cruzograma. Então, você vê aqui, ó, essa imagem do arco superior, nós temos aqui lado direito e lado esquerdo. Olha as imagens, o que está em vermelho aqui são os dentes no final da posição. Então, o que eu fiz com a forma do arco? Eu mantive a forma do arco, praticamente, vocês podem ver, não tem praticamente expansão nenhuma. Eu só girei o molar, ganhei um pouco de espaço, para você ver, os incisivos superiores não retraíram, pode até ter uma mudança de inclinação desse dente, mas o arco superior foi o suficiente para poder manter o arco. No arco inferior, esse é lado direito, esse é lado esquerdo. Você vê do lado, né, esquerdo, do lado direito, eu retraí. Então você pode ver que esse canino saiu dessa posição, veio para cá, esse premolar saiu dessa posição, veio para cá, esse premolar saiu dessa posição, veio para cá. Então o espaço que era de 9,5 ficou para 7. Então eu vou colocar um premolarzinho dessa região, terceiro plano aqui, ó. Do lado esquerdo, esses dentes também foram retraídos, esse canino foi retraído, esse premolar foi retraído, esse premolar foi retraído. No final do processo, você vê, o espaço ele é praticamente todo fechado. E eu tive uma retração de incisivos inferiores. Essa linha vermelha coincide, tá, com os incisivos superiores no diagrama, né, no cruzograma superior. Você vê a distância da linha vermelha para a linha azul é de 2 milímetros. Então eu consigo uma certa retração de incisivos inferiores, não é uma retração grande, novamente falando para vocês, não é o objetivo nesse caso fazer grandes retrações. Muito provavelmente eu poder diminuir completamente a biprotusão desse paciente, provavelmente eu teria que distalizar arco superior, distalizar arco inferior, ou partir para a extração no arco superior. Você vê o periodonto dele, principalmente do lado direito, aquele molar lá, não permite fazer essas movimentações mais complexas. Então eu vou aceitar, até mesmo pela face do paciente, uma face boa, eu vou aceitar essa suave biprotusão de incisivos superiores e inferiores que esse paciente apresenta. Ok? Então, você vê, no final do processo, se eu colocar, né, fazer a sobreposição do cruzograma superior com o cruzograma inferior, você tem que ter o quê? Ponta de dentes inferiores por dentro da meia de dentes dois superiores. Você vê, todo o encaixe do lado direito e do lado esquerdo está ok. Então, o cruzograma, de certa maneira, ele valida a ideia que você tem com relação ao plano de tratamento. Então, você pode ver aqui, se você realizar o que eu acabei de expor para você aqui, tá, o resultado que você vai ter durante o tratamento vai ser muito bom, ok? Então, né, essa era a explanação que eu tinha para fazer com relação, tá, a esse caso. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu acho que essas apresentações de caso clínico que a gente coloca aqui, você vê, não é muito teórico, mas eu acho que isso aqui, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, está fazendo um banco de dados para vocês de casos clínicos, tá? O dia que você tiver um caso clínico semelhante a esse aqui, você sabe mais ou menos como é que você tem que fazer, você tem uma ideia de mecânica, como resolver essa mecânica, como que você pode conduzir esse caso. É somente uma ideia, tá? Tem várias maneiras de corrigir isso aqui. No meu ponto de vista, tá? Do meu ponto de vista, na minha mão, tá? Seria o que eu executaria para esse caso aqui em questão, ok? Então aproveite, tá? Essas apresentações de caso clínico, essa parte de diagnóstico e planejamento, que isso aqui é essencial, tá bom? Eu sei que às vezes dá vontade de partir direto para a execução, mas se você executar sem ter um bom diagnóstico, um bom plano de tratamento, a probabilidade de você errar, eu te falo para você que é 100%. Então, muito cuidado para não pular passos na ortodontia. Beleza? E novamente fica o convite, qualquer dificuldade de caso clínico que você tiver no teu consultório, tá? Mande o caso para mim. Mande um direct no Instagram, Alexandre, eu tenho um caso que eu gostaria que você, né, apresentasse o caso aqui, gostaria que você me desse uma mão. Pode ser tanto o caso inicial quanto o caso em andamento. Tá? Na próxima segunda-feira eu vou mostrar para vocês um caso, tá? Se me engano, um caso que tem andamento. Então, eu vou mostrar a resolução dos problemas que estão acontecendo e o que a gente pode fazer para poder ajudar mecanicamente, ajudar no diagnóstico e plano de tratamento de vocês. Beleza? Então, fica aqui. Novamente, isso aqui é uma gravação de uma live, que o som ficou muito ruim. Então, qualquer dúvida que você tiver, por favor, poste aqui, ó, abaixo, tá, desse vídeo, que provavelmente vai estar no ar amanhã. Tá? Poste aqui abaixo, tá? Jogue seu comentário que eu tento responder todos os comentários o mais rápido possível. Tá? E novamente fica a minha gratidão aqui às pessoas que assistiram a live mesmo com som ruim. Tá? E fica aqui meu compromisso que eu tinha feito com vocês de regravar a live, de postar a live, né, com som melhor, uma qualidade melhor para vocês terem o máximo de aprendizado possível, tá? Com esse conhecimento que foi passado.
Tá? Minha gratidão novamente, eu desejo uma ótima semana para vocês, tá? E que vocês fiquem com Deus, tá? Até mais. Tchau, tchau.